Pessoal, a gente vai trocar... Alguma coisa no YouTube? Não. Não? Tá legal. Vamos trocar de assunto, então. O TSE encerrou a terceira sessão do julgamento de Jair Bolsonaro com um placar de 3-1 a favor da inelegibilidade do ex-presidente. A análise do caso será retomada nesta sexta-feira. Acompanhe a reportagem de Pedro Teixeira. A sessão foi marcada pela divergência aberta pelo ministro Raul Araújo. Ele não aceitou a inclusão no processo da minuta golpista, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, mesmo tendo se manifestado favorável à medida em fevereiro. Araújo considerou que a reunião com os embaixadores, objeto da ação que pede a condenação de Bolsonaro, não surtiu efeito nos andamentos e resultados das eleições. E, por isso, votou contra a inelegibilidade do ex-presidente. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta da reunião realizada com embaixadores em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, na qual fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Os argumentos de Araújo foram rebatidos pelo ministro Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Azevedo Marques entendeu que o discurso do ex-presidente teve claro objetivo eleitoral. Exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma inverdade já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Já o ministro Ramos afirmou que Bolsonaro alimentou a sociedade com conspirações e fez alegações comprovadamente falsas sobre o sistema eleitoral. A realização por agentes públicos de ataques infundados ao sistema eletrônico de votação com propagação de informações sabidamente inverídicas, tendo como mote não a promoção de mero diálogo público, não a crítica fundamentada, ainda que intensa em benefício coletivo, mas sim o esgarçamento do tecido social em prol de candidaturas, é conduta plenamente passível de se amoldar à hipótese da lei. Os ministros do TSE formaram maioria para liberar das acusações o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro. Eles entenderam que não houve participação dele nos fatos julgados. Na sessão desta sexta devem votar a ministra Carmen Lúcia e os ministros Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente da Corte. Daniel, pelo que a gente conhece de obra e pensamento dos ministros que ainda vão votar, Bolsonaro está realmente à beira da inelegibilidade. Nós não temos o fato consumado e, obviamente, aqui somos formalistas. Vamos aguardar o fato consumado para poder aí proferir como é que caminham as coisas. Porém, há algo que a gente precisa analisar aqui agora. Primeiro, em que linha está caminhando quem vota a favor, quem vota contra. Mas antes, Daniel, dá uma ideia para nós da tramitação aí puramente do tribunal. Termina mesmo amanhã? William, a tendência é que termine sim, mas existe... Quem que ainda está para votar? Ainda estão para votar os ministros do Supremo, né? Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e, por fim, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Está nítido com esse placar já de 3-1 que vai haver maioria pró-inelegibilidade de Bolsonaro. Só que existe uma pressão, ou pelo menos uma expectativa ali no PL e entre aliados de Jair Bolsonaro, uma expectativa, quase esperança, de que Cássio Nunes Marques, já que pouca gente tem esperança de que ele peça vista, de que ele prolongue muito o seu voto. Eu vou explicar o que é isso. Amanhã é o último dia do judiciário antes do recesso. Depois do recesso, passou de amanhã, é só agosto. Existe ali no grupo do Bolsonaro gente esperando que Cássio Nunes Marques possa demorar exageradamente no seu voto a fim de prolongar de tal modo essa sessão que ela venha a ser interrompida e só termine em agosto. Isso é quase que uma última esperança. Na verdade, Cássio Nunes está pressionado dos dois lados. De um lado, pelos bolsonaristas e do outro, pelos próprios ministros, seus colegas ali do STF, porque pega muito mal essa estratégia protelatória, né?
Então, vamos ver o que ele vai fazer amanhã, mas a pressão é muito grande. Agora, uma outra coisa que eu queria também que a gente colocasse aqui na nossa roda agora, que é a discussão jurídica propriamente, não é, Raquel? É uma discussão de fundo. Nós estamos diante, do ponto de vista técnico, jurídico, dos operadores de direito, diante de algo que realmente tem um impacto muito além do próprio julgamento do TSE em cima da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é estabelecer, afinal de contas, o que é que vale no julgamento. É aquele fato ou é uma longa linha do tempo no qual aquele fato é relevante e está nos autos, porém, acompanhado de outros, é o que justifica o voto pela inelegibilidade ou não, contra a inelegibilidade? É engraçado, né, William? Porque isso apareceu muito no julgamento hoje e ainda me gera dúvida qual que é o entendimento dos ministros sobre isso. Por quê? O ministro Raul Araújo, quando ele faz a dissidência, o que ele diz? Eu sou contra a inclusão da minuta do golpe, acho que isso não funciona como agravante, vou isolar o fato, reunião de Bolsonaro com os embaixadores e, diante disso, entendo que não tem, assim, tanta gravidade este fato isolado, ele já pagou multa, por isso não deve ser inelegível. Uma leitura diametralmente oposta da do relator, Benedito Gonçalves, que disse não é uma foto na parede, vou olhar o filme todo, e aí ele vai desde as lives de Jair Bolsonaro até os atos do 8 de janeiro. Os ministros Floriano e André Marques, os novos ministros do TSE, eles fizeram uma leitura um pouco diferente da do relator. Embora eles digam que estão todos alinhados, todos votaram a favor da inelegibilidade, isso fica claro. O ministro Floriano e o ministro André, eles isolaram a reunião dos embaixadores também. O ministro Floriano chega a dizer que a minuta do golpe não era quase que necessário no processo e que não é preciso olhar nada que vem para trás da reunião dos embaixadores, nem o que vem para frente. Que a reunião em si configurava um abuso de poder político. Com que eu acho que eles escapam dessa discussão doutrinária. Porque eles estão focados no que está nos autos especificamente em relação... Na verdade, o que eu tenho a sensação? Que, traduzindo de uma forma muito simples, eles concordam com o ministro Raul Araújo na questão doutrinária de que tem que se olhar apenas para o fato, e é engraçado que a ministra Carmen Lúcia, quando ela faz o aparte dela, interrompe um pouquinho ali o ministro Raul Araújo, ela diz exatamente isso, ela falou, não, mas nós não estamos discutindo aqui o golpismo de Jair Bolsonaro, nós estamos discutindo a reunião dos embaixadores. Só que os ministros Floriano e André Marques, o que eles estão dizendo é, eu não preciso de mais nada para declarar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a reunião basta. Isso tem consequências, Yuri. O conselheiro Acácio já diria, né? As consequências vêm depois. Bem lembrado do nosso querido conselheiro Acácio. Exato. E isso ficou muito evidente, me lembro da cobertura da reunião. A reunião aconteceu numa tarde de segunda-feira, se eu não me engano, esse dia 18 de julho. Estávamos ao vivo e vendo o que estava acontecendo, como estavam a convocação. E o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, ele foi muito fazendo jus a carreira acadêmica dele, né? E recentemente ele foi diretor da Faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco, de uma forma muito didática desse ponto, de que, olha, vamos olhar o fato, o que aconteceu, como foi convocada esta reunião, faz descrição de toda a coleta de provas desse processo, a oitiva dos ex-ministros, o que eles disseram que foi feito, o que deixou de ser feito, todo o material que foi coletado em termos de organização do evento no Palácio da Alvorada, as embaixadas que foram contatadas, as representações diplomáticas, quem confirmou presença, quais foram as comunicações. Então, quer dizer, tem muito factual na construção do voto, mas ele vai além num ponto que eu acho que é muito fundamental, que é o fato de que tudo isso foi feito pelo chefe do Estado brasileiro perante a comunidade internacional. Isso não é pouca coisa. Não é o tio do Zap que estava falando mal da urna eletrônica. Era o chefe do Estado brasileiro. E engraçado que tem que mudar de assunto, só por causa disso, tá? Nós temos break, vocês estão se empolgando com a conversa. Não quero cortar ninguém, não. É só porque isso aqui é uma grade de televisão. Vai lá, Daniel. Não, rapidamente, o ministro Floriano, em certo momento, compara a reunião no Palácio da Alvorada com os embaixadores
diz, olha, esses embaixadores parece que estavam atuando ali como figurantes em um comício eleitoral. Em vez do lanche, um cafezinho e água, como dizia Jair Bolsonaro. E eu me lembro vivamente dessa época que, pelo menos, o governo lembrou desses embaixadores, talvez como figurantes, porque não foi convidada a comunidade internacional. Embaixadores ali da Argentina, do Reino Unido, da França, não foram convidados simplesmente porque eram vistos como adversários políticos. Muito rapidinho, William. Vamos ver, vamos ver. É interessantíssimo, porque o Yuri tocou no ponto. Você isola a reunião com os embaixadores e aí você entra na seguinte discussão. Aquele fato, qual é o tamanho da gravidade dele? Okay. Foi um abuso, está errado, mas qual é o tamanho da gravidade? E a gravidade de um fato é um conceito subjetivo, que pode ser grave para mim, pode não ser grave para você. O direito é interpretativo. Exato. E aí o que você enxerga? O ministro Raul Araújo dizendo não foi tão grave assim, não teve consequências no processo eleitoral, e os outros 3 ministros dizendo não, é muito grave, era o chefe do Poder Executivo.